Não, não, não. Bolsonaro não foi preso na casa-prisão dele. Bolsonaro foi sequestrado. Vou explicar isso bem. No sábado, a imprensa andou noticiando que o Bolsonaro foi preso porque ia haver uma manifestação religiosa na porta da casa dele, onde ele está preso, manifestantes convocados por seu filho Flávio. Depois o noticiário foi mudando, porque no meio da explicação dessa prisão feita por quem mandou fazê-la, o ministro Alexandre de Moraes, havia uma história do rompimento da tornozeleira. Bom, a tornozeleira tem um anel que fica na perna. A tornozeleira que o Bolsonaro confessou que teria esquentado para tentar ver como funcionava era a outra parte. Quer dizer, ele não se livraria do... É uma coisa estúpida, mas digamos que foi uma coisa estúpida. Agora, como é que essa fuga seria feita se foi feita a coisa toda na tornozeleira no sábado de madrugada e a manifestação religiosa no sábado à noite? E mais, depois disso tudo, a notícia foi transformada completamente. No sábado, quando aconteceu a prisão, eu fiz aqui o comentário, eu citei como uma das razões a fuga de Alexandre Ramagem, ex-diretor da Polícia Federal, que essa sim saiu por um avião de carreira de um aeroporto. Nenhum brasileiro consegue sair do aeroporto sem passar pela Polícia Federal. Havia agentes policiais quando ele saiu. Chegou nos Estados Unidos, não foi recebido pela multidão, foi recebido pelo governo americano. Aí o que é que acontece? Não tem nada a ver, ninguém nem... Nas 217 páginas de explicação da prisão, não fala em Ramagem. A prisão foi um sequestro, porque ela se baseia numa vingança pela fuga inexplicável do Ramagem. E eu quero dizer mais, continua inexplicável a introdução da informação de que Felipe Martins tinha fugido para os Estados Unidos quando o governo americano disse e provou que ele não pisou em território americano. E até agora ninguém explicou quem foi que sabotou essa eventual fuga de Felipe Martins. E por que se está vingando do Alexandre Ramagem? A história toda, meus amigos, é a seguinte: não há nenhuma justificativa para dizer, por exemplo, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal aprovou por 4-0, portanto, por unanimidade, a decisão do ministro Alexandre de Moraes de fazer uma prisão preventiva no lugar de domiciliar de Jair Bolsonaro. Não entendi direito. Primeiro, as casas do Bolsonaro não estão cercadas por agentes. Não há agentes no aeroporto para vigiar a saída dos aviões que partem daqui. E mais, qual é a pretensão de briga com o governo americano que está confessada no documento de que qual é o interesse para a prisão de Bolsonaro dizer que a casa dele está... Qual é o crime que Bolsonaro comete por estar a 13 quilômetros da Embaixada Americana? E que tipo de prova o Supremo Tribunal Federal, ou seja, a primeira turma, porque eu chamei a atenção para esse fato, não há unanimidade. O Supremo Tribunal Federal tem 11 membros, não tem 4. Essa primeira turma está desfalcada de um voto, né?
Então são 4-0 da primeira turma. Mas o Supremo Tribunal Federal não aprovou por unanimidade, não. E eu quero saber também o seguinte: não vai haver explicação nenhuma, nunca, para a introdução do Felipe Martins na relação dos cidadãos que deixaram o Brasil e foram para os Estados Unidos? Da mesma forma que eu não vi até agora ninguém explicar por que, como e em que circunstâncias Ramagem fugiu. Agora, existe no Código Processual Penal de 1941, da ditadura de Estado Novo de Getúlio Vargas, em que tudo disso aí se baseia, existe alguma determinação para que não se possa morar a 13 quilômetros da Embaixada Americana? Para que não se pode confiar na Embaixada Americana, porque ela é um ponto de fuga da democracia que está sendo defendida no processo contra a tentativa de golpe? Como é que alguém planeja uma fuga da seguinte forma? Ataca a tornozeleira, o que vai ser... Deve ter alguém na Polícia Federal para ver isso, né? E não há agentes da Polícia Federal cercando o apartamento, a casa onde o Bolsonaro está em prisão domiciliar, estava em prisão domiciliar. Olha, essa história é muito esquisita, está cheia de truques e é impressionante como são publicadas ou divulgadas na televisão notícias que não têm base nenhuma em lei nenhuma. A Constituição, já foi rasgada faz tempo. Agora estão rasgando o próprio Código do Processo Penal de Vargas, do Estado Novo, no qual se baseiam para realizar este sequestro. É bastante doloroso, problemático, e eu quero saber o seguinte: que tipo de reação o governo brasileiro está preparando para responder a qualquer eventual pedido de explicação do governo americano sobre a suspeição em que a Polícia Federal Brasileira e o Supremo Tribunal Federal estão pondo o embaixador americano no Brasil, hein? Alguém aí tem alguma ideia? Você concorda comigo? Você quer confirmar ou negar isso que eu estou afirmando aqui? Estou à sua disposição. Lerei o seu comentário com o maior prazer. Vou ficando por aqui, direto ao assunto. Zé Neumann e Pinto, em té.